Bom dia a todos. Essa aqui é a resolução da lista 3, que tem como assuntos a parte de economia internacional, comércio exterior e também a parte de setor público. É, essa parte, esses temas, esses assuntos, normalmente costumam cair menos na prova do ENAD, mas sempre aparece, né? Sempre tem duas, uma questão, e por vezes tem temas que aparecem na prova discursiva, na parte discursiva. Essa primeira questão aqui já vim trabalhando um pouco da parte da teoria de Ricardo. eh, Vou ler aqui para vocês. Suponha que a tabela abaixo representa a produção diária de vinho e de tecidos de um trabalhador na Inglaterra e em Portugal, no século XVIII. Aqui tem a tabela: na Inglaterra produz 10 barris, enquanto Portugal produz um barril. E na parte de tecidos, a Inglaterra produz 4 peças, Portugal produz uma peça. A parte da teoria das vantagens comparativas, né, que é a teoria tradicional, produzida pelo Ricardo, o livre comércio, ele induz que essas parcerias entre países, parcerias comerciais, os países se especializem no produto que tem uma comparativamente eficiência maior, e que essa especialização seria benéfico para ambos os países. Mesmo que, assim, em termos absolutos, essa, esse país seja menos eficiente. Então, assim, o país ele pode ser menos eficiente do que o outro na produção de todo desse questão dos bens, só que a especialização produtiva ela acaba sendo vantajosa, porque ele vai voltar todos os seus insumos na produção de determinado bem, por mais que ele seja menos eficiente do que um dado país. Aqui no item A, ele fala que a Inglaterra tem vantagem comparativa em ambos os bens. Na verdade, a Inglaterra tem vantagem absoluta em ambos os bens. Por exemplo, para Portugal, é melhor ele se especializar na produção de vinho, e para a Inglaterra sai mais interessante, é mais eficiente para ela se especializar na produção de tecido. Então, esse item A está incorreto. No item B, ele diz que em condições de livre mercado entre os dois países, a competição de produtos ingleses inviabilizará a produção em Portugal. Na verdade, não, porque, como essa teoria do Ricardo diz, o ideal benéfico entre os dois é que o país que tem a maior eficiência em determinado produto produz ele e o outro da mesma forma, assim tendo essa interação benéfica para ambos. O item D, ele cita que uma vez estabelecido o comércio, livre comércio, a Inglaterra irá se especializar na produção de tecidos e Portugal na de vinhos. Isso vai em linha, né, com o que já foi dito anterior, né, que nessa questão de livre comércio, na teoria do Ricardo, as partes podem produzir aquilo que é mais vantajoso para o país. E como a tabela mostra, a Inglaterra ela tem a preferência por se especializar na produção de tecido, já que ela produz 4 peças em um dado determinado tempo, e nesse mesmo tempo Portugal produz uma peça. Já para a produção de tecido da Inglaterra, é bem superior à produção de tecido de Portugal, e os portugueses podem
se especializar na parte da produção de vinhos, dado que a parte de tecidos não é tão eficiente quanto a Inglaterra. Ou seja, voltando, a Inglaterra tem vantagem absoluta em ambos, porém, comparativamente, ela é mais vantajoso para ela se especializar na parte da produção de tecido e que Portugal se especializa na produção de vinhos. Uma coisa que é importante até ressaltar, né, uma crítica que é dada ao modelo de Ricardo é que esses países que se especializam na produção de um produto mais barato, eles podem ficar em desvantagem no mercado em relação a outros países. Sim, países com bens de maior valor. E essa desvantagem poderia acarretar uma desigualdade econômica entre países, né? Por isso que tem uma crítica muito forte à teoria de Ricardo em relação aos países latinos, subdesenvolvidos, com os países que o pessoal chama de primeiro mundo, né? Os países desenvolvidos. Que essa produção de um bem com menor valor versus a produção de um bem com maior valor geraria uma desigualdade, não um benefício, não, de certa forma, um benefício para ambos. Aqui, na questão 2, aqui fala de outra teoria bastante conhecida na parte de economia internacional, que é a teoria do Heckscher-Ohlin. E essa teoria, ela diz que cada país ele deve se especializar e exportar o bem que requer utilização mais intensiva do fator de produção que tem mais abundância. E a questão dos mais famosos modelos explicativos do comércio internacional foi desenvolvido por Elip Filho e seu aluno Bert Ohlin, conhecido como modelo Action-Ohlin. Esse teorema, inicialmente construído para dois países que produzem os mesmos bens e utilizam dois fatores de produção, capital e trabalho, baseia-se em hipóteses fundamentais diversas. Dentre as hipóteses enumeradas, assinale aquela incompatível com os resultados desse teorema. Né? Aqui é uma questão bem direta que fala de uma hipótese, né, que tem dois países com o mesmo tecnologia de produção idêntica, né, nesses dois países, essa é a hipótese inicial. Também tem hipótese de que as preferências dos consumidores são igual em ambos os países. Tem que considerar dois países, né, esse teorema. E um desses pontos, né, dessas hipóteses, é que os fatores de produção eles não são perfeitamente intercambiáveis. Ou seja, já dava para eliminar esse item C. Quer dizer, eliminar não, marcar o item C, no caso. Porque se os fatores eles não são perfeitamente intercambiáveis, não há uma livre mobilidade dos fatores entre os países. Não sei se eu lembro exatamente, mas acredito que o, o Américo, quando dá o conteúdo, ele fala do modelo do Samuelson, né? Que, só sendo breve, né? Ele fala que o comércio beneficia o fator de produção abundante, né? Em detrimento do fator de produção escasso de cada país. Mas, normalmente,
Acho que a gente não vem sendo cobrado esse modelo, né? Mas o modelo do Ricardo, que é bastante cobrado, e esse mais recente. Mas tem o modelo também do Stuart Mill, que também pode ser bem cobrado, né, na prova. Aqui da segunda eu vou pular para a sétima, que é para manter a linha do que a gente está seguindo. Aqui, novamente, volta para a teoria de Ricardo, né, que ele fala, de acordo com a teoria tradicional do comércio internacional, se cada nação se especializar na produção do bem de sua vantagem comparativa, a produção mundial será mais elevada e, por meio do comércio, cada nação terá sua parcela de ganhos ampliada. Aqui, em seguida, ele fala, embora existam argumentos que contradigam esse pressuposto da teoria tradicional, afirmando que a teoria é estática, incompatível para o processo de desenvolvimento atual, esta ainda se mostra muito importante, mesmo para as nações em desenvolvimento. Levando em consideração esse texto acima, avalie as afirmações a seguir a respeito do comércio internacional. No item 1, o comércio internacional torna possível a divisão do trabalho e as deseconomias de escala. É, na deseconomia de escala, né, o nível de produção ele cresce até elevar o custo médio, e o retorno ele acaba não sendo escalável por conta do custo elevado de produção. Sim, na deseconomia de escala, que é o inverso da economia de escala, pode ocorrer uma estagnação do modelo de trabalho, questões como baixa produtividade, ou baixo no investimento em máquina, em tecnologia, que torna menos eficiente. Normalmente é ocasionado por desperdício de sumo, né? Então, é, o comércio nacional ele não provoca deseconomia de escala, portanto, esse item é falso. Item 2, o comércio internacional é um instrumento para reduzir o poder de monopólio, pois estimula a concorrência. Segundo a lei das vantagens comparativas, teoria de Ricardo, mesmo que o país ele seja menos eficiente do que o outro na produção, há uma base para que ocorra um comércio mútuo e que haja ganhos. Então, esse pressuposto ele confirma que o comércio internacional é um instrumento que contribui para reduzir o monopólio e estimular a concorrência. Portanto, esse item é verdadeiro. Já no terceiro item, o comércio internacional estimula a demanda externa, propiciando às nações a importação de novos produtos manufaturados, que assegura a eficiência da produção doméstica de bens. Esse item é falso. Na teoria tradicional não há uma referência a essa questão do estímulo da demanda externa, que ela vai ser ocasionada pelo esse livre comércio entre os países, essa troca mútua entre esses comércios. Portanto, o item é falso. No item 4, o comércio internacional pode levar uma nação em desenvolvimento à utilização plena de recursos domésticos, deslocando-se de um ponto de produção ineficiente para um ponto de produção eficiente. Aqui ele faz uma referência à especialização em determinada área, né, ou bens, porque, segundo a teoria, né, a especialização ela levaria a um foco, uma produção mais eficiente para o país. Ele estaria se especializando em um produto que ele consegue ser mais eficiente. Portanto, esse item 4 é verdadeiro. Então, item 2 e 4, letra D.
Agora para a questão 9. Aqui, novamente, de acordo com as teorias de comércio, existem diversas formas de políticas de defesa comercial disponíveis para um país proteger seu mercado doméstico. Considere que em uma relação comercial do país A com o país B, o comércio de carnes suínas de A para B foi suspenso, porque no país A houve surto da doença peste suína clássica. Assim, com base nesse caso hipotético, a barreira imposta pelo país B ao país A pode ser classificada como do tipo. Aqui já vai tratar um pouco se as barreiras são não tarifárias ou tarifárias. Nesse caso, como há uma política de defesa comercial em relação à doença, né, que afeta o produto, a fitossanitária já é uma certeza, né, mas a gente vai ler aqui as outras. A não tarifária, ela é um instrumento que os países utilizam sobre essa questão do fluxo de comércio internacional, de forma a não utilizar mecanismos tarifários. Ou seja, a barreira fitossanitária é uma barreira não tarifária. A cota de importação, ela pode ser uma barreira não tarifária ou tarifária. Ela tem essa dualidade. A cota de importação é uma restrição temporária, né, à quantidade de determinado produto importado, e esse limite é estabelecido pelo governo, ou seja, o governo autoriza a entrada de certa quantidade de produto no país. A fitossanitária, né, o Estado aplica essas barreiras, né, quando há uma ameaça ou algum fator que impeça a entrada do produto por conta de contaminação biológica. Já o 4, né, que fala da alíquota de importação, essa é uma barreira tarifária e é basicamente um tributo federal que incide na entrada da mercadoria estrangeira no território, aqui no território nacional. Então, sabendo disso, então fica fácil marcar o item 1 e 3, que bate com o texto, que ele fala do comércio de carne suína, que ocorre um problema de contaminação biológica, que é a doença. Então, o item correto é o item B, 1 e 3. E aqui na questão 11, que também vai voltar a falar da teoria de Ricardo, parecido com a questão 1, que é em 2006, né, dessa lista. Aqui ele fala, a teoria de comércio de David Ricardo ficou conhecida como teoria das vantagens comparativas. Para o teórico, em um sistema comercial perfeitamente livre, cada país naturalmente dedicará seu capital e seu trabalho à atividade que lhe seja mais benéfica. Na tabela a seguir estão computadas as horas de trabalho necessárias para a produção de uma unidade de vinho e uma unidade de tecido na Inglaterra e em Portugal. São ainda indicados os preços relativos do tecido e do vinho de acordo com a teoria do valor-trabalho. Aqui a Inglaterra produz em horas, né, 100 peças de tecidos e não, acho que é um tecido produzido em 100 horas e em vinhos, um barril em 120 horas. Em Portugal produz 90 tecidos e de vinho produz 80. Aqui a razão entre o preço do vinho e o preço do tecido na Inglaterra é 1,20. Já essa razão para Portugal é 0,88. Então aqui a gente vê que uma unidade, né, de vinho e aqui a razão entre o preço do tecido e o preço do vinho, que é 0,83 para a Inglaterra e 1,12 para Portugal. No item A, ele fala que a Inglaterra tem vantagem absoluta na produção de tecido e Portugal tem vantagem absoluta na produção de vinho.
O item A está incorreto, porque a Inglaterra ela tem vantagem comparativa na produção de tecido, mas em vantagem absoluta, ambas são de Portugal. No item B, o livre comércio leva à especialização produtiva de tecido em Portugal e de vinho na Inglaterra. Na verdade, o que ocorre é o contrário, a especialização na produção na Inglaterra vai ser em tecido e a de Portugal em vinho, já que na parte de tecido, a Inglaterra ela produz mais por horas. Na parte de Portugal de vinhos, né, ela vai produzir menos horas, aqui 80 horas. Portanto, esse item B é correto. No item C, ele fala que o livre comércio permite que os dois países obtenham vantagem, uma vez que o preço do vinho será 1,20, o preço do tecido 1,2. Na verdade, isso não pode ser afirmado, dada essa razão entre o preço do vinho e o preço do tecido, e nem nesse item D, essa parte que pode ser afirmada. No item E, ele fala que a razão entre o preço do vinho e o tecido em Portugal demonstra que a produção de uma unidade do vinho requer 88% do trabalho necessário para a produção de uma unidade de tecido nesse país. Olhando para a razão entre o preço do vinho e o preço do tecido, você observa que dá 88%, ou seja, uma produção de uma unidade de vinho vai requerer 88% de trabalho para a produção de uma unidade de tecido. Então, o item correto seria o item E. Agora, voltando aqui para a terceira questão. Terceira questão, os efeitos da crise mundial de 29 foram transmitidos à economia brasileira pelo comércio internacional. Aí, no que se refere aos primeiros anos da década de 1930, é correto afirmar que o item A despeito da crise internacional, o governo brasileiro foi capaz de obter empréstimos estrangeiros, podendo assim manter a mesma política de defesa do setor cafeeiro praticado antes dos anos de 1970. Na verdade, houve um rompimento com essa parte da crise. Houve também a queda nos preços do mercado internacional, principalmente do café, essa commodity. E apesar do Getúlio ele pautar bastante a questão da industrialização, ele não abandonou completamente o setor cafeeiro, mas essa parte de empréstimos estrangeiros é incorreto. No item B, a produção industrial brasileira não se recuperou rapidamente dos efeitos adversos da crise de 29, tendo apresentado baixa taxa de crescimento nos anos 34 e 36. Na verdade, após a queda de 29, com esse abandono parcial, né, às políticas de salvamento do setor cafeicultor, esses empresários desse ramo passaram a investir mais na produção industrial, ou seja, então, nessa época que iniciou os investimentos em produção industrial. Então, o item B é o item correto. No item C, a queda nos preços das exportações brasileiras provocou aumento proporcionalmente maior nas quantidades exportadas e, consequentemente, aumento das receitas de exportações. O item correto, né, porque a demanda ela diminuiu, assim como o preço. E um fator interessante é que os Estados Unidos era o maior comprador de café brasileiro, ou seja, a crise iniciou lá, espalhou, né, para ao redor do mundo. E o Brasil teve a perda de um dos seus principais compradores, um dos principais destinos de importação. O item D.
As desvalorizações cambiais do período reduziram a demanda por importações e beneficiaram a produção doméstica. A letra D é correta, dado que a crise de 29 ela foi prejudicial para muitas economias que tinham uma certa fragilidade na sua matriz de produção. Por exemplo, tinha uma dependência muito grande do mercado externo. E dos anos 30 teve essa necessidade de pensar um Brasil mais independente dessa questão do mercado externo. E assim iniciou-se a investir em um processo de desenvolvimento econômico e passou-se a ter uma quantidade de pessoas empregadas. De certa forma, essa desvalorização cambial, por ter reduzido a demanda e ter afetado a economia na época, acabou trazendo esse benefício à produção doméstica. Agora, partindo para a quarta questão, quando o atual presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, foi eleito em 2008, uma das plataformas de sua campanha foi a reforma do sistema público de saúde por meio do Affordable Care Act, que é a Lei de Acesso à Saúde, assinada em março de 2010. O propósito dessa lei é permitir o acesso de todos os americanos aos serviços básicos de saúde, mesmo aos que tenham planos privados de saúde, e aqueles que não pagam seguro social, visando garantir serviços de saúde a toda a população, principalmente aos mais vulneráveis, mediante uma contribuição obrigatória dos cidadãos norte-americanos. De acordo com os textos acima, em consonância com as características econômicas dos bens públicos, a lei americana proposta por Barack Obama justifica-se porque a. Torna mais eficiente a oferta privada de um bem semipúblico à população mais vulnerável, devido ao sistema de regulação ao qual se reforma se submete. Na verdade, ele não torna eficiente a forma privada, né, a oferta privada. Ele vai embarcar, né, esse público que não é atendido pela oferta privada, dando esse acesso à população mais vulnerável. Uma parte que está correta aqui, né, é que a saúde ela é considerada um bem semipúblico, porque ela tem o princípio da exclusão, e também porque ela gera externalidade positiva para toda a população. Ou seja, além desse princípio da exclusão, né, é um bem não rival. Aqui o item B. Procura restabelecer ao Estado sua função de provedor universal do bem e restringir sua oferta pela iniciativa privada. Aqui ele não, essa parte do texto ele não fala de restringir a oferta pela iniciativa privada. No item C, pretende corrigir falhas na oferta privada de um bem público puro que permite a ocorrência de free riders, que é os caroneiros, mesmo quando há sistema de regulação eficiente. Aqui no item C não é um bem público puro, então item C incorreto. No item D, gera externalidades positivas à medida que permite a acesso a um bem público puro, não exclusivo e não disputável, devendo ser oferecido pelo Estado sem nenhuma contrapartida direta de contribuição pelo usuário. O item D é incorreto, né, para essa questão que não é um bem público puro, é um bem semipúblico. E no item E, pretende corrigir as falhas de mercado que inibem a oferta eficiente de determinado bem a toda a população, dadas as características específicas desse bem, cuja oferta é possível pelo setor privado, mas conflitante com o interesse público. O item E é correto, dado que a lei de acesso à saúde, ela visa realmente corrigir essa falha de mercado e dar uma oferta eficiente da saúde para toda a população.
seja, o item A é correto. Agora a questão 5. O Brasil produz e distribui cerca de 44 milhões de metros cúbicos de água por dia. Destes, 15 milhões são coletados através de redes gerais, mas apenas 5 milhões de metros cúbicos são retornados ao meio ambiente com um tratamento adequado. Cerca de 39 milhões de metros cúbicos de água não são retornados com tratamento, sendo em grande parte despejado in natura no solo ou em cursos de água. O volume de água que a cada mês é distribuído para consumo que não retorna ao ciclo natural com o tratamento adequado equivale à metade do volume de água contido na Baía de Guanabara. A cada ano, esse volume tem uma ordem de grandeza equivalente a 6 baías da Guanabara. As consequências mais conhecidas da falta de rede de água e de esgoto manifestam-se na forma de uma proliferação de doenças gastrointestinais que acabam por sobrecarregar o serviço de saúde. Essas doenças e a mortalidade infantil diminuem o capital humano dos indivíduos mais pobres. Considerando o texto apresentado, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. As consequências a que se referem os autores no texto podem ser denominadas como externalidades e constituem falhas de mercado. Esse item 1 está correto, porque essa questão do não tratamento da água, ela acaba gerando essa externalidade, que é a proliferação de doenças gastrointestinais, e constitui falha de mercado pela classificação da externalidade. Pode ser tanto positivo quanto negativo. E nesse caso, ela se demonstra negativo, esse não tratamento da água. No item 2, o uso de mecanismo de regulação é recomendado como forma de eliminar falha de mercado. Isso aqui já percebe um descolamento do item 1, e aqui ele fala exclusivamente da regulação como forma de solucionar a falha de mercado. A regulação, ela vem com esse intuito, né, de solucionar e eliminar essa falha de mercado. Aqui, é acerca dessas asserções, assinale a opção correta. As asserções 1 e 2 são proposição verdadeira, correto. E a 2 é uma justificativa da primeira. Não. Esse item A está incorreto, porque a 2 não é uma justificativa da primeira. O item B, as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa da primeira. Correto. E como já foi explicado aqui, apesar esse item tá dialogando com o texto, o item 2 ele está um pouco mais afastado do texto, mas ele abrange o tema, que é a questão de falha de mercado. Então, 2 ele não é uma justificativa do item 1. Vou enviar aqui a lista de frequências para vocês, tá bom?
Na questão 6, aparece no texto e algumas alternativas em seguida. Aqui fala, Filipinas viram nova capital dos call centers, infraestrutura de segurança em inglês atrai empresas. Ele fala, uma revolução silenciosa está remodelando a atividade dos call centers, a ascensão das Filipinas. Ex-colônia americana, o país teve uma grande população de jovens que falam inglês e adotaram o modo de vida e cultura americana. Empresas como a AT&T e JP Morgan já montaram ou contrataram call centers por aqui. Estados Unidos, Europa e, em menor medida, a Índia exportaram empregos para as Filipinas. A Índia, pioneira no fenômeno da migração dos call centers, tem até 350 mil atendentes, segundo algumas estimativas do setor. As Filipinas, com apenas 10% da população indiana, superaram a Índia neste ano, com 400 mil atendentes. Mas os executivos vêm cada vez mais identificando lugares que sejam adequados a tarefas específicas. A Índia, por exemplo, continua sendo o principal destino para a terceirização de software. Nos Estados Unidos, atendentes de telemarketing ganham um salário inicial em torno de $20.000 por ano, quase $2.000 por mês. O negócio dos call centers cresce 25% a 30% por ano nas Filipinas, contra 10% a 15% na Índia, segundo o Everest Group, que monitora esse setor, esse mercado. As Filipinas têm uma infraestrutura superior à da Índia, suas cidades são mais seguras e seu transporte público melhor. No ano passado, o faturamento com a terceirização totalizou 9 bilhões, ou 4,5% do PIB filipino. 10 anos antes, esse setor praticamente não existia. O governo ele oferece subsídios e isenções fiscais às empresas. Aí, com base no texto, ele pede para avaliar esses afirmativos. O texto exemplifica o conceito de economia de escala decorrente dos baixos salários praticados nas Índias e nas Filipinas. A economia de escala ocorre quando a empresa aumenta a quantidade de produtos fabricados para alcançar uma redução no custo médio de produção. O que, na verdade, não ocorre aqui. Não tem esse aumento na quantidade total de produtos, apenas uma terceirização da produção que visa reduzir custos. O item 2. A operação em larga escala das empresas do setor de call center nas Filipinas é viabilizada pela existência de vantagens comparativas dos fatores produtivos relevantes para a atividade. Aqui o item 2 é correto. No texto, ele cita, né, uma passagem, né, que a condição de infraestrutura é superior à da Índia, que as cidades filipinas elas são mais seguras e, além do seu transporte público ser melhor, a população jovem ela fala inglês e ela é conectada com a cultura americana. Então, em relação à Índia, a Filipinas ela tem essa vantagem comparativa. Assim como na parte de software, a Índia tem essa vantagem em relação às Filipinas. Então, o item 2 é correto. No 3, a terceirização do serviço de call centers é motivada pelo esforço de redução dos custos de transação. Olhando rapidamente, você pensa que está correto, porém, os custos de transação, ele são os valores gastos por meio de transação. Então, a empresa quer obter recursos, a empresa busca financiamento, ela vai ter determinados gastos, determinados custos com esse financiamento que ela foi obter. E isso não exatamente ocorre nesse caso. Ou seja, a terceirização, ela quis reduzir custos, mas não o custo de transação. Por isso que esse item 3 é correto. Então, como só o item 2 é o item correto, a alternativa correta é a letra A. Ainda cai no posto vantagem comparativa, né? 7 já foi explicado, a questão 8. Aqui, questão de setor público. No final da década de 1990, diversas empresas estatais brasileiras foram privatizadas
sob o argumento da incapacidade de realizar os investimentos necessários para a expansão da oferta e modernização dos serviços oferecidos. Os serviços públicos de infraestrutura passaram a ser ofertados por empresas privadas, cuja atuação assemelha-se à de empresas monopolistas. Aten- Atento ao problema, o Estado criou as agências reguladoras. Isso aqui ocorreu já ali no final da década de 90, né, no início do governo FHC, que iniciou aquelas ondas de privatizações. E, sim, com essas privatizações, criou-se, né, um arcabouço para regular essas empresas privadas que tinham, de certa forma, um monopólio de determinadas atividades. E esse arcabouço ele foi inspirado também um pouco, né, do que se tinha ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos, né, que deu esse pontapé inicial nessa questão da regulação, nessa questão das agências reguladoras. E considerando o texto acima, avalie as informações a seguir. No processo de privatização das estatais brasileiras, foram desconsideradas as necessidades do consumidor, pois empresas privadas podem fixar preço máximo a fim de obter lucros extraordinários. A alternativa 1 ela está incorreta, porque a regulação ela busca o estabelecimento de preços de forma a permitir que ocorra, né, a correta prestação de serviços ou oferecimento de produtos, de forma que não tenha esse dano ao consumidor. Ou seja, as empresas não vão ser autonoma, automa, automa, autonomamente, né, fixadores dos preços. Por exemplo, que há uma existência, né, de uma agência reguladora, de forma que a garantir, né, que ambas as partes envolvidas, né, tanto a parte privada quanto a parte do consumidor, não tenha malefício, né? Então ela vai ali para atuar de forma a defender ambos. Só um minuto aqui que me chamaram aqui. Só um minuto. Pronto. Estava falando no processo de privatização das estatais brasileiras, foram desconsideradas as necessidades do consumidor, pois as empresas privadas podem fixar preços máximos a fim de obter lucro extraordinário. Na verdade, como eu já tinha dito, a normativa está incorreta, dado que a existência de agências reguladoras ela vem para equilibrar esses dois interesses, tanto o interesse do consumidor quanto o interesse privado. Portanto, não haveria essa quantidade, essa capacidade de fixar preço máximo de forma a obter lucros extraordinários. O item 2. As agências reguladoras definem padrões técnicos normativos de qualidade do serviço de infraestrutura, a fim de evitar que empresas privadas ofereçam serviços de baixa qualidade ao atenderem às exigências de preço justo da regulação. O item 2 correto, as agências reguladoras elas vêm mesmo para definir essa questão dos padrões técnicos normativos, né? Para que não ocorra da empresa assumir essa questão de determinado serviço e preste um serviço de péssima qualidade para o público.
E determinados setores também têm uma exigência de preço, né? Como o setor de energia elétrica. Mas isso vai depender da característica de cada agência reguladora com o seu setor. No item 3, o Estado deve, por meio das agências reguladoras, garantir a livre concorrência no mercado a fim de inibir atitudes monopolistas que interfiram na autonomia das escolhas dos consumidores. Esse item 3 é correto, né? O CAD, ele atua bastante de forma a garantir a livre concorrência, mas as agências reguladoras, elas também visam garantir a livre concorrência e inibir a atitude monopolista. Só que o CAD ele é um órgão mais centralizado para tomar essas decisões e interferir de forma mais ativa, né? Ele é mais proativo do que as agências reguladoras. O item 2, 3 correto, o item D. Que é a 10ª questão. Aqui vai falar sobre Bretton Woods e sobre o acordo que foi feito em 1944. Aqui tem um texto do Krugman. Fala, em julho de 1944, representantes de 4 países reunidos em Bretton Woods, New Hampshire, redigiram e assinaram os estatutos do Fundo Monetário Internacional, o FMI, lembrando os acontecimentos econômicos desastrosos do período entre guerras. Estadistas dos países aliados esperavam projetar um sistema monetário internacional que fomentaria a estabilidade do plano emprego e do preço, permitindo a cada um dos países alcançar o equilíbrio externo, sem restrições ao comércio internacional. Nesse contexto, avalie as afirmações a seguir. O sistema monetário internacional instituído requeria mecanismos de taxa de câmbio fixa com pequeno intervalo de flutuação entre as moedas nacionais e o dólar, além de um preço de dólar invariável em ouro e da manutenção pelos países membros de reservas internacionais em ouro ou ativos em dólar. O item 1 é verdadeiro, as informações contidas nele são verdadeiras, e essa atitude acabou tornando o dólar, né, como uma moeda global de comércio entre os países, e teve o efeito de aproximação dessas economias, assim como fortaleceu, né, o sucesso da economia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos acabou virando, a pós-guerra, né, um principal centro econômico e financeiro mundial. E esse acordo, ele fortaleceu essa questão, que ele estabelecia, né, a, as moedas nacionais comparativamente com o dólar. E o dólar ficava fixado em relação ao ouro. O item 2. A manutenção da taxa de câmbio fixa para os países membros do acordo exigia maior disciplina da gestão monetária relativa ao padrão ouro pré-Primeira Guerra Mundial, o que pressionaria os bancos centrais a acumularem maiores níveis de reservas financeiras. O item 2 ele é incorreto, né? Dado que essa taxa de questão fixa de câmbio, ela era fixa, mas ela permitia a flutuação. E era visto como um problema, dado que havia distorções no mercado, e essa questão da taxa fixa, com flutuações, com poucas flutuações, ela não era uma exigência do acordo de Bretton Woods. Item 3, já vi que é incorreto também, dado essa questão do câmbio fixo que ele fala aqui. Com o objetivo de manter a taxa de câmbio fixa e a discricionalidade da política monetária, os países membros do acordo mantiveram o fechamento do balanço de pagamento aos fluxos financeiros internacionais, comparativamente ao fluxo de bens e serviços, com redução da mobilidade de capitais de 45 a 71. 71 foi o fim aqui do acordo de Bretton Woods, quando o Nixon encerrou o padrão ouro.
4. Para promover o comércio internacional multilateral eficaz, o FMI incentivou a restauração da convertibilidade monetária no período, o que permitiu maior integração dos mercados financeiros e maior interdependência da taxa de juros, mas reduziu a discricionalidade da política monetária dos países. O item 4 ele é verdadeiro, ele cita que a colaboração e o papel central que o dólar assumiu no período, ele acabou estabelecendo contratos, contratos internacionais fixados em dólar. Ou seja, o dólar ele passou a ser esse mecanismo que permitiu uma maior integração dos mercados financeiros e, de certa forma, uma independência da taxa de juros. Ou seja, item 1 e 4 correto. Né? Letra D, a resposta. Aqui foi uma questão discursiva, né, que é do ano de 2015, questão 4. E eu vou só comentar por cima e vou incluir o modelo de resposta, uma resposta que eu fiz à parte, para vocês verem, né, se tiver um modelo de uma questão parecida, porque essa questão tem, por exemplo, 3 itens e tem 15 para responder. Ou seja, o ENAD normalmente ele cobra uma resposta mais sucinta, mas que na resposta estejam determinados componentes, palavras-chave, e você construa a redação ao redor desses termos. Aqui no texto 1 ele fala, ao longo dos anos observamos uma clara tendência pela busca das melhores práticas de governança corporativa, abrangendo a transparência, a prestação de contas, a equidade e a responsabilidade corporativa, seja para o cumprimento das novas exigências regulatórias ou pela percepção dos próprios administradores e investidores dos benefícios gerados pela aplicação das boas práticas de governança. Acontecimentos contínuos sobre empresas envolvidas em fraudes ou erros contábeis ou nas condições de seu negócio reforçam debates sobre a importância de boas práticas de governança. O primeiro ponto, ele fala uma estrutura eficaz de gerenciamento de risco, uma cultura de negócios baseada na ética e conduta e a necessidade de um ambiente efetivo de controles internos. Aqui ele apresenta uma tabela com respostas de empresa em relação a esses aspectos cruciais para a boa governança. E em seguida a gente vai para o texto 2 aqui. A governança corporativa, de uma forma mais simples, pode ser, então, entendida como um modelo de gestão de fraudes. Esse modelo de gestão encontra forte respaldo na teoria econômica, notadamente no ramo microeconômico, a aceitação da premissa de maximização, ou seja, a de que os compradores buscam a maximização da utilidade e as firmas buscam a maximização do lucro. Reforça a noção de que os agentes econômicos são egoístas, portanto, buscam, sobretudo, o atendimento de seus próprios interesses. Essa é a fonte do conflito de agentes das corporações. Ele fala, com base na teoria microeconômica e nas informações apresentadas, faz o que se pede seguir. Identifique e explica a falha de mercado que boas práticas de governança citadas no texto 1 visam combater. Aqui no texto 1, você pode identificar 3 dessas falhas de mercados, tanto a assimetria de informação, tanto o risco moral e a parte de agente principal. A assimetria de informação, ela é a situação, por exemplo, o agente econômico ele tem mais informações do que outros agentes econômicos. E como nem todos os agentes eles possuem essas informações que são suficientes para tomar decisão, há uma disparidade, há uma assimetria, que acaba afetando diretamente a tomada de decisão entre um agente e outro. A assimetria de informação ela pode ser combatida com maior transparência
e um reforço da parte ética, né, na prestação de contas, que é a accountability. O risco moral, ele é caracterizado pela mudança de comportamento do agente econômico e ele também pode ser combatido com mais transparência e com uma fiscalização maior, né, uma diretoria executiva que fiscalize esse fechamento de contratos que ocorram visando o longo prazo, né, porque pode acabar que esses contratos tenham interesses de curto prazo, que pode acabar afetando a empresa. E por último, o agente principal que ele cita, é, por exemplo, um conselheiro administrativo ou um sócio, né, ele pode ter um incentivo para agir em divergência ao principal. No caso que, por exemplo, esse interesse desse sócio, desse conselheiro, ele não seja convergente. Dado que o agente ele tende a agir maximizando seus próprios benefícios e ele tem mais acesso à informação que o principal. Então, normalmente tem esse, essa falha, né? Em empresas, por exemplo, a empresa de capital aberto tem os interesses dos acionistas e tem o interesse da cúpula da empresa. Esse interesse pode ser divergente. Quando há essa divergência, ou a cúpula da empresa ela tem essa maior arcabouço de informações do que os acionistas, ou seja, ela tem essa assimetria informacional e acaba podendo agir de forma em benefício próprio. Aqui no item B. Apresente e discuta uma estratégia adicional que possa ser utilizada para lidar com a existência do conflito de agência nas corporações citados no item 2. Aqui, a agência do grupo conflito de agência, né, é a, é a possibilidade entre divergência, como foi citado no item A, né, que é o agente é o principal, ou seja, pode ter uma divergência entre acionistas e gestores, em que um queira tirar uma vantagem em relação ao outro. Uma estratégia, né, que pode ser adotada por exemplo, a divulgação de modelos de remuneração e benefícios apropriados, ou seja, uma remuneração de forma clara e alinhada com os interesses da empresa. Uma estrutura de remuneração ela pode diminuir a chance de ocorrer fraudes ou algum ganhos excessivos. E outra estratégia que pode ser citada é um arcabouço regulatório adequado para lidar com esse tipo de conflito de agentes. Esse segundo seria uma solução mais genérica, mas que também estaria correta. Essa criação de um arcabouço regulatório para lidar com a questão de conflito de agência. O item C. Com base nos dados da tabela, descreva os pontos críticos que essa situação impõe aos investidores. Aqui você percebe que a área organizacional de gerenciamento de risco é o que apresenta os piores resultados, tanto no novo mercado quanto no tradicional. E comparativamente com a parte de ética, né, apresenta também os piores resultados, no N2 e no N1. Então, se pode citar que um grande percentual das empresas não possui área estrutural organizacional e da parte de gestão de risco e controles internos suficiente e que, portanto, a ausência ou a
não completa se não completa não completa o desenvolvimento dessa área, pode afetar diretamente essa questão da falha de mercado, pode ocasionar uma falha de mercado. Ou seja, esse mecanismo de controle, eles acabam impedindo a redução do conflito de agência nas corporações e, portanto, não o desenvolvimento completo dessa parte da área organizacional de gerenciamento dos riscos aumenta a probabilidade de ocorrência de fraudes.